Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Nájila. Nós estamos Boa aqui noite, no Vônia. Instagram, no canal do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Complexo Hospitalar de Niterói. E hoje recebendo aqui a doutora Nájila Vinhosa Nunes. Nájila que tem já 2 décadas de trabalhos prestados ao CHN, uma carreira aí bastante brilhante e agora é responsável por um setor importante que é o setor de arritmias do CHN. Doutora Nájila é mestre em Ciências Cardiovasculares pela UF. Eu sou Vônia Martins, professor de Cardiologia também da Faculdade de Medicina da UF. E hoje nós vamos conversar com um tema bastante interessante, importante, que são as palpitações e os desmaios. Nós vamos dividir mais ou menos em 2 partes aí essa conversa e vamos conversar primeiro pelas palpitações. Primeiro a gente entender o que é isso, né? Dependendo do regionalismo, né, Nájila, às vezes o paciente se refere a isso como batedeira, enfim, um batimento irregular. O que é isso? O que é palpitação? O que é batedeira? Então, o normal é que a gente não sinta o nosso coração bater, né? Quando a gente começa a sentir o nosso coração bater, aí a gente chama isso de palpitação, é um ritmo anormal, tá? As palpitações, elas podem ser taquicárdicas, a gente pode sentir palpitação com taquicardia, com frequência cardíaca muito alta, ou simplesmente um tranco no peito, como se fosse um ritmo anormal. Normalmente, quando o paciente sente um tranco, são extrasístoles, né? Que é muito frequente. Quem nunca sentiu isso na vida, né? Muita gente já sentiu isso. E a taquicardia é uma outra forma de palpitação, né? Então, toda vez que o paciente chega para a gente se questionando de palpitação, é importante a gente tentar esmiuçar como é que é essa palpitação, se é só um tranco esporádico, ou se isso é muito frequente durante o dia, se ele sente o coração bater muito rápido, de repente, e demora a passar, e se está no mesmo ritmo, ou se o ritmo é anárquico, é desorganizado. Então, com essas perguntas e respostas, a gente tenta, só pela anamnese, entender o que é aquilo, né? Se é só uma extrasístole, que é uma coisa muito comum, todo mundo já sentiu. Pode ser uma taquicardia supraventricular, quando tem origem acima do ventrículo, nos átrios, né? Ou uma taquicardia no ventrículo ventricular, né? Então, palpitação é isso, é quando você sente o coração bater, normalmente. Normalmente você não sente o coração bater. A partir do momento que você sente o coração bater é porque tem alguma coisa ali anormal, um ritmo anormal. A gente chama arritmia de um ritmo anormal, não é o ritmo normal que a gente está acostumado, tá? Perfeito. Então, nem sempre ele está com a frequência muito elevada. O ritmo pode estar Nem fora do sempre, nem compasso, sempre. né? E muitas vezes Exatamente, o que ele sente exatamente. é aquela pausa que tem depois, né? Porque a gente chama de extrasístole, esse nome é extrasístole, mas se a gente for lá para o inglês, não é batimento precoce, que eu acho que define melhor, né? É um batimento que antecedeu, na maioria das Exatamente. vezes, depois tem uma pausa maior. Às vezes é mais fácil ele sentir aquela pausa que tem depois, não é isso? Desse batimento, Nájila? Exatamente, exatamente. Agora você falou Ele de sente uns trancos. sim, você falou de Fala, o pode falar. coração acelerado, mas eu já vi Uhum. paciente chegar questionando assim, olha, e agora com essa história de todo mundo ter frequencímetro, né, Apple Watch, Sim, eu cheguei com o meu coração batendo a 110, isso é normal? Mas aí você vai perguntar, ele estava caminhando, fazendo exercício e de alguma forma isso. viu. Existe essa frequência Exatamente. normal? Como é que esses É. diferentes normais aí? Então, em repouso, quando a gente está paradinho, quietinho, a nossa frequência cardíaca normal, ela tem que estar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Tem que estar entre aspas. Se eu sou uma pessoa treinada, se eu faço muita atividade física, normalmente eu tenho um tônus vagal, quer dizer, o sistema nervoso parasimpático, que faz cair a frequência cardíaca e a pressão arterial muito aumentado, né? Então, por exemplo, um atleta em repouso, ele pode bater a 40 batimentos por minuto, isso não é nada normal, tá? É, a frequência cardíaca, ela tem que subir com a atividade física e ela tem que cair com o repouso. Então, isso é que a Ou gente tem seja, que estar em isso é mente. normal, né? Isso é o Normalíssimo. normal, normal.
Exatamente, exatamente. Então, quando a gente faz atividade física, ou quando a gente leva um susto, tudo que aumente o tônus simpático, adrenérgico, vai aumentar a frequência cardíaca. Então, eu levei um susto muito grande, eu estava num estresse muito grande, eu tive um ataque cardíaco. Isso é normal, isso é absolutamente normal. O que é anormal é eu estar em repouso, quietinha, e sentir o meu coração como se estivesse fazendo uma atividade física, né? E isso é anormal. Agora, durante o exercício aumentar é absolutamente normal. A nossa frequência cardíaca, a gente tem uma continha para fazer, né? Durante o exercício físico, a frequência cardíaca máxima que a gente atinge é 220 menos a nossa idade. Então, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. E a criança, por exemplo... Ou seja, vai variar com a idade. Perfeito, né? Vai variar com a idade, vai variar. Um bebê, por exemplo, em repouso, ele bate a 180 batimentos por minuto, coisa que pra gente em repouso é anormal, né? Para o bebê não é. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Não é só medir a frequência cardíaca, é ver o contexto da frequência cardíaca. Ô, Nájila, né? você falou uma palavra aí, que é uma palavra que gera confusão entre as pessoas. Vamos tentar explicar para os nossos ouvintes e nossos amigos que é a palavra taquicardia, que às vezes é confundido com ataque cardíaco. Eu já vi muita gente confundir uma coisa com a outra. Então, vamos definir melhor. O que é taquicardia? Taquicardia é uma frequência cardíaca alta. E o oposto é a bradicardia. Quando a gente fala que o paciente está bradicárdico, a frequência cardíaca está baixa. Tá? E ataque cardíaco, no popular, é um infarto agudo do miocárdio. Né? Então, são coisas completamente diferentes. Taquicardia é um tipo de resposta... que pode ser normal do sistema nervoso simpático. Quando a gente está fazendo atividade, a gente vai aumentar a frequência cardíaca e vai estar taquicárdico. Então, ali naquele contexto é normal, como pode ser anormal também. A gente tem uma taquicardia em repouso por algum outro motivo, tá? Mas é completamente diferente de ataque cardíaco. Quando a gente quer, então, em resumo, quando a gente quer medir a nossa frequência para poder relatar lá para o médico e tal, geralmente o que a gente faz é medir ela em repouso, correto? Exato. Repouso. Mas aí nós falamos do exercício, falamos da idade, mas existe interferência de medicamentos, correto? Que podem levar mais ou a menos a nossa frequência. Como é que é isso? Então, isso é importante. Existem algumas pessoas, por exemplo, que têm asma, tá? E tomam remédios que a gente chama de beta-agonista, é um remédio que tem ação adrenérgica. Então, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, se aquele paciente está em uso de medicações para asma, por exemplo, ou, por exemplo, um paciente que usa hormônio de tireoide, que também aumenta a frequência cardíaca, né? Antigamente, o pessoal usava hormônio de tireoide para emagrecer, né? E dava muita taquicardia. Então, isso é pela ação do remédio. E existem alguns outros remédios que fazem o oposto, né? Eles diminuem a frequência cardíaca. Então, são os beta-bloqueadores, que a gente usa muito em pacientes pós-infarto, ou com alguma arritmia, ou com insuficiência cardíaca, hipertensos, exatamente. E que vai fazer o oposto, vai diminuir a frequência cardíaca. E é um efeito normal e esperado. Ou seja, esse paciente que está tomando, né, o beta-bloqueador, a gente espera realmente, é até o alvo nosso, né, terapêutico, de que ele baixe essa frequência. Isso não é um efeito colateral, é um efeito, né, terapêutico do remédio. Embora, Volney, a gente estipule que a frequência cardíaca normal seja entre 60 e 100 batimentos por minuto, a gente considera frequências cardíacas baixas, que podem levar algum mal, alguma instabilidade hemodinâmica, frequências cardíacas abaixo de 50 batimentos por minuto e na taquicardia acima de 150 batimentos por minuto. Então, por exemplo, se um paciente está com 110 batimentos por minuto, 120 batimentos por minuto, é uma taquicardia? Mas ele vai tolerar muito bem essa taquicardia, né? Acima desse nível de 150 batimentos por minuto é que ele pode não tolerar tanto. Alguns pacientes podem ter sensação de desmaio, desmaiar, ter outros comemorativos juntos, né? Dor no peito, etc.
Nájila, tem tá? uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que exatamente vai nesse caminho, ou seja, taquicardia é sempre sinal de arritmia? Aí eu me lembrei que você estava falando do hormônio Não, tiroidiano, né? Tanto tem o hormônio que a gente exatamente. toma para repor, mas tem a Como tem doença a no qual a doença, gente né? aumenta, não é? O Exatamente. hipertiroidismo. Exatamente. É uma causa muito frequente de consulta em consultório de cardiologista é do paciente procurar a gente por taquicardia e quando a gente vai examinar o paciente, ele na verdade tem uma doença orgânica, uma doença do hormônio, né, da tireoide, da glândula tireoide, que aumenta muito a produção de hormônio tiroidiano e isso aumenta a frequência cardíaca. E não é dando remédio para taquicardia que a gente vai curar o que ele está sentindo. A gente tem que tratar a doença que está levando aquilo, que é o hipertiroidismo. Então, nem toda taquicardia, que foi a pergunta, né? Nem toda Isso. taquicardia É arritmia. é O sinônimo de uma arritmia, arritmia cardíaca. Não exatamente. é de É origem arritmia. cardíaca, né? Assim como a gente está na época, né, de Covid e tal, então infecções, desidratações, anemia, tudo isso a gente tem que Perfeito. E investigar tem para a uma, gente poder ver se. Nájila, tem uma que nós não falamos aqui, que é Ah, comum demais, hein? Ansiedade, não é isso? sim, o estresse, a O ansiedade, estresse, exatamente. tudo isso leva a Ficar sem acelerar. dormir, Volney, privação Hum, do sono, tá? perfeito. Álcool, tudo que aumente o Álcool. adrenergismo, O álcool até né? pode Tudo que levar a uma aumente o arritmia adrenergismo. específica, né? Tem até um nomezinho para isso, aquela síndrome do final de semana, não é isso? Holiday, né? Exatamente. Que pode Holiday levar até Heart. uma Holiday Que Heart. o álcool ele faz isso, ele aumenta, ele faz um rebote adrenérgico, né, em altas doses. Então, esse rebote adrenérgico é que leva a algumas arritmias e é muito frequente. E por isso que a gente chama de fibrilação atrial de fim de semana, né? Holiday Heart Syndrome, quer dizer, síndrome do final de semana, que no final de semana a gente bebe muito e na segunda-feira vai ter arritmia E tem o em café, hein? consequência da libação. Pois é. E a Ainda cafeína tem o também, café, né? né? Pois suplementação de cafeína, Volney, dá mais taquicardia e mais arritmia, está mais relacionada a isso. Mas a ingestão de café, que até 400 miligramas de cafeína por dia, que dá mais ou menos 5 xícaras de café, tá? Do café coado ou expresso, até expresso. Para vocês terem uma ideia, o Uhum. café coado ele tem mais cafeína do que o café expresso. A gente acha o contrário. Porque quanto mais tempo a água ficar ali em contato com o café, mais cafeína vai desprender ali e vai ter na nossa bebida, tá? Então o café expresso ele tem menos cafeína, mas tem também. Tá? Mas o café em excesso, alguns pacientes que são muito sensíveis à cafeína, doutora, eu não posso tomar um cafezinho que eu tenho taquicardia. Então, esse paciente, isso a gente pede, orienta que não tome, ou que evite, ou que tome descafeinado. Tá? Mas tem aquele paciente também que chega no consultório com uma arritmia e que fala assim, doutor, eu abri o Google lá e vi que eu não posso mais tomar café, mas eu amo café. Isso é verdade? Deixa eu tomar pelo menos uma xícarazinha. Pode tomar, tá? Se aquilo não tiver relação com a arritmia, se ele não for muito sensível ao café que a gente ingere, mas a suplementação sim, Vônia, a suplementação de cafeína, energético Colocar para malhar. energéticos aqui como exemplo, lembrar os Exatamente, achocolatados, todos os que têm exatamente. cafeína. Mas tem uma pergunta Os bem refrigerantes com específica. cola, né? Com cola, é isso. Tem uma pergunta específica aqui, porque a gente falou um pouco rápido, Nájila, sobre os remédios, e aí alguém se preocupou muito com os Aham. asmáticos, né? E tem um Ah, asmático que tá. faz uso aí dos beta-agonistas. Fala um pouquinho É, sobre isso. Isso é efeito normalmente, colateral? Como é que é essa história do remédio da asma? é, na verdade, a gente tem receptor pro beta-adrenérgico, né? Tanto no coração quanto no pulmão, no Pulmão. músculo liso do pulmão, tá? Então, realmente é um efeito do remédio. O remédio ele vai fazer broncodilatação
e pode aumentar a frequência cardíaca. Antigamente, a gente tinha mais esse efeito colateral porque a gente tinha os remédios de ação curta, né? Uma dose muito alta e curta. Hoje em dia, a gente usa os beta-agonistas de ação longa, prolongada, então de liberação lenta, e que dão menos taquicardia do que esse remédio de ação muito rápida. Tá? Então a gente não vê muito isso, mas pode acontecer. Não quer dizer que você que tem asma tem que parar de tomar o remédio porque você vai poder ter uma arritmia. Não é isso, não é isso. Se você tem asma, teve crise de asma, quem é asmático sabe, quem teve crise de asma e precisou usar medicação para sair da crise, a gente melhora do pulmão com a taquicardia. Isso é um efeito colateral do remédio, tá? Mas aquela taquicardia não é uma taquicardia que é perigosa, vamos dizer assim. Isso, e tem um adendo a essa pergunta, que é a questão de que nós estamos em época de pandemia de Covid, né? E aí se pergunta, e como é que ficam os asmáticos nesse momento de Covid? Ou seja, manter o seu tratamento, né? O mais equilibrado possível. Exatamente. Nada de suspender o seu remédio. Ô, Nájila, vamos frisar um pouquinho nos sinais de alerta, porque a gente falou até em causas comuns, na grande maioria das vezes benignas, de taquicardia e de palpitações. Mas existem aquelas que são mais perigosas e tal. Quando eu devo ter esse sinal de alerta e quando devo procurar emergência ou procurar uma consulta com um cardiologista na vigência de taquicardia ou de palpitação? Olha, toda vez que a gente vai avaliar uma arritmia, é super importante saber em que contexto está essa arritmia, né? Então, por exemplo, se um paciente tem doença do coração, cardiopatia, já infartou, tem dilatação do coração, disfunção, insuficiência cardíaca, alguma cardiopatia e tem uma arritmia, isso é um sinal de alerta que a gente tem que investigar, tá? Se essa arritmia, por exemplo, taquicardia, acontece no exercício, durante o esforço, isso é um sinal de alerta que a gente tem que investigar. Se essa arritmia dá instabilidade hemodinâmica, que é o que a gente chama, né? Que a pressão cai muito, porque a frequência está muito alta, isso também é um sinal de alerta que a gente tem que investigar. Se esse paciente teve uma dor no peito junto com taquicardia, e isso é um sinal de alerta. Agora, se eu não tenho nada, se o meu coração é normal, eu tenho certeza que eu já fiz os exames todos, não tenho doença coronária, e tenho uma taquicardia autolimitada, uma taquicardia que passou rápido e que não me tirou do prumo, eu continuei falando, conversando, como se nada tivesse acontecido, dá para eu esperar, não preciso ir para o hospital, vamos dizer assim, né? Dá para ver se vai voltar. Quem nunca sentiu uma taquicardia? A gente já sentiu, a gente sente de vez em quando, né? E a gente sabe, tem que ficar tranquilo, calmo. Isso não é sinal de morte iminente, né? Porque quando a gente fala em taquicardia, arritmia, acha que a arritmia é igual à morte. Nem sempre. Existem arritmias muito benignas, muito benignas. Que as pessoas vivem anos e anos com ela controlada. Exato. Né? Exato, Inclusive são até as mais comuns, não é isso? Aí no nosso meio, como a fibrilação arterial crônica e tal. Nájila, o que a gente pode fazer de prático, a gente poderia fazer assim de prático, de medidas que não sejam remédios, que não dependam do médico, para tentar minimizar essas palpitações, essas extracístoles, a taquicardia, o que a gente poderia fazer? Então, tentar ver na sua vida o que pode estar causando isso. Né? Então, por exemplo, tá me ouvindo bem, Ivone? Perfeitamente. Tá? Por exemplo, eu sou a gente pega isso no consultório, no hospital, acadêmicos de medicina ou então recém-formados que dão um plantão atrás do outro, 48 horas seguidas de plantão, não dormem, então a bebe privação café do o tempo sono, inteiro à noite, bebe café o tempo todo, Coca-Cola. A minha vida tá horrorosa, eu tô vivendo um estresse atrás do com outro. medo de pegar Covid grave. Com medo de pegar Covid, exatamente.
Então, a gente tem que tentar minimizar o estresse do dia a dia, né? Se isso for possível, fazer atividade física regular. Então, nós cardiologistas, a gente bate nessa tecla sempre. Atividade física é o melhor remédio, é o mais barato e é o que resolve praticamente tudo, inclusive taquicardia. Tá? Porque o exercício físico ele aumenta o tônus vagal, então o tônus vagal é o que a gente quer aumentar. Tá? O atleta, quando chega para a gente batendo a 40 batimentos por minuto, a gente acha maravilhoso. A gente acha que ele vai viver a vida inteira. A tartaruga, que vive vários anos, né, 100 anos, bate a 13 batimentos por minuto. Então, dizem que tem essa relação, física, né? Quanto mais longevos os animais, menor a frequência cardíaca. Pois é. Você falando em exercício, doutora Joelma entrou aqui. Parece que houve uma ligação, que a nossa especialista, não é isso? Em exercício e reabilitação do CHN. Exatamente. Olha que coincidência. Exatamente. Um abraço para ela. Ela que me ajuda, enfim, ela que me ajuda com meus pacientes. E os atletas que ela avalia é isso que você falou, né? Maratonistas, fundistas que batem em repouso muito baixo porque tem essa exacerbação da função vagal sobre o coração, manda todos né? os eletros para mim, Ivone. Ela fica maravilhada, manda os eletros para mim, a gente bate palma. Os atletas dela sempre batem baixinho, né? Nós não vamos chegar lá nos atletas, queremos que todos cheguem àquela performance. Mas seguramente quem faz exercício regular diminui a frequência cardíaca basal. Vamos mudar um pouco de assunto, para um assunto que eu sei que você é super especialista, gosta muito, que é o que a gente tecnicamente chama de síncope, né, Nájila? Mas, na verdade, tem um nome mais popular, que seria o desmaio. E aí há muita confusão, o que é esse desmaio, porque ele pode ser várias coisas do ponto de vista médico. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é síncope, o que é desmaio, como é que a gente diferencia uma coisa, o que é crise convulsiva, como é que a gente consegue diferenciar isso. Tá. Síncope é o popular desmaio, é exatamente isso, né? Então, vamos tentar definir o que é síncope. Síncope é uma perda transitória da consciência. Então, o paciente ele fica irresponsivo, você sacode, chama, ele não responde, tá? De início súbito. Então, de repente, ele estava bem, de repente ele apaga, ele tem para de responder, né? Com perda do tônus postural, então ele tem que ficar flácido, ele tem que cair, ele não pode sustentar a postura, tá? Ou ele fica flácido e cai, ou algumas síncopes cursam também com hipertonia, tá? De contração muscular, como se fosse uma convulsão, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E tem que ter recuperação rápida, né? E quando ele recuperar, tem que ser como se nada tivesse acontecido, tá? Ele tem que recuperar como ele entrou na síncope. Entendendo tudo, sem confusão mental, sem alteração de fala, sem alteração motora, tá? E o paciente ele tem que ter amnésia acerca do evento. Então, ele não pode se lembrar. Ah, não, doutora, eu lembro que eu caí, cheguei no chão, que alguém me chamou. Então, isso não é síncope, tá? Então, o paciente não pode lembrar. Ele tem que ter a lembrança da última cena. Não, eu estava no banheiro, escovando o dente. A próxima coisa que eu me lembro é da minha filha batendo em mim, eu deitado no banheiro e ela tentando me acordar. Então, ele tem que ter amnésia. Então, a gente teve perda de consciência, não se lembra, ele tem a perda do tônus, não é aquele desmaio de novela que a pessoa já cai propositadamente no sofá, né? Ela desaba, ela se machuca, não é isso? Ela pode isso é muito importante, Vona, que você falou, não é aquele desmaio de novela. Porque essa descrição pormenorizada, a gente consegue com a testemunha do evento, né? Quem estava lá e quem viu, né? Então, é super importante quando a gente vai fazer a anamnese de síncope, não conversar com o paciente e com a testemunha, né? Catar a testemunha. Uma anamnese de síncope demora umas 2 horas, mais ou menos, porque até a gente achar quem estava com o paciente, às vezes foi o vizinho. Você tem o telefone do vizinho? Não, a fulana que tem e tal. Então, a gente demora, mas é para demorar mesmo, para a gente pegar todos esses dados para tentar definir.
primeiro a gente tem que ter certeza que aquilo foi síncope, né? A partir do momento que a gente tem certeza, a gente começa a investigar para síncope, porque existem outras causas de perda da consciência, né? O paciente pode perder a consciência por uma convulsão, como você falou aí, né? O que que é convulsão? Convulsão é como se fosse uma arritmia dentro do cérebro, dentro da cabeça, né? Em vez de acontecer no coração, acontece aqui dentro. Então, é o cérebro que manda impulso elétrico para o músculo funcionar. Então, o que a gente vê é o paciente perder a consciência, imediatamente começarem os abalos, normalmente são abalos regulares, o paciente vira o pescoço, às vezes morde língua, às vezes espuma. Então, é uma coisa completamente... dá para a gente ter uma ideia do que é convulsão e o que é síncope pela anamnese, tá? Agora, existem também as síncopes convulsivas, que são aquelas que cursam com abalos também. Aí essas são mais difíceis da gente chegar ao diagnóstico. Mas existem algumas pistas. Por exemplo, se o paciente apaga primeiro e depois começa o abalo, isso é síncope provavelmente convulsiva, tá? Mas se ele primeiro ele apaga junto com o abalo, ou ele começa o abalo antes de apagar, provavelmente isso aí é uma convulsão. E a convulsão, ele demora a ficar normal, ele tem uma confusão mental posterior à crise, ao evento. Ele tem muita dor muscular, porque é muita contratura muscular. Ele fica meio sonolento o resto daquele dia, não é, Nájila? E importante que você está falando, você vê que são detalhes. Esses detalhes da história fazem toda a diferença. Então, por isso que é importante que essa testemunha ela consiga, né, de memória, nos passar essas informações, correto? Porque o próprio paciente não vai lembrar. Se foi uma síncope verdadeira, ele não vai lembrar do pré e do pós. Mas aí, quem estava testemunhando é que, se puder relembrar de todos esses detalhes, vai nos ajudar muito a formular aí a hipótese do diagnóstico que está por trás. Ajuda muito. As causas são muitas, não é? São muitas causas de síncope, né? Quais são as mais comuns? Para a gente começar assim pelas mais comuns, Nájila. Então, na verdade, eu sempre falo assim, síncope é um negócio muito fácil. São 3 as causas de síncope, mas olha, não é nada fácil, porque não são só 3, elas podem estar todas juntas, misturadas, né? E pode ter mais de uma coisa. Então, quais são as 3 causas de síncope? A primeira é a síncope mais característica, mais comum, que todo mundo já viu, alguns aqui já tiveram, que é o que a gente chama de isso. Volney? Estou te ouvindo. Tá? Síncope vasovagal é o seguinte, no nosso organismo a gente tem 2 sistemas nervosos autônomos que independem da nossa vontade e que controlam a pressão arterial e a frequência cardíaca, né? O sistema nervoso simpático, que é responsável por liberação de adrenalina, então ele é responsável por aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Quando a gente... fazendo atividade física, a gente está alerta, a gente está correndo, a gente precisa que o tônus simpático esteja mais predominante. Quando a gente está em repouso, é o contrário, é o tônus vagal, por isso que é síncope vasovagal. O tônus parasimpático é que ele predomina. Então, quando a gente está dormindo, o que acontece? Cai a pressão arterial e cai a frequência cardíaca, porque a gente não precisa nem que uma nem que outra estejam altas, a gente está em repouso. O débito cardíaco não precisa estar muito alto, né? Então, mas alguns gatilhos podem levar a uma hiperreflexia vagal num momento que você não precisa que isso aconteça, quando você está em pé, vago trabalha acordado, demais, em excesso, muito tempo em pé, tá? No momento que não deveria. Exato, o vago trabalha em excesso. Que não... E o que ele faz? Ele cai muito a frequência cardíaca ou cai muito a pressão arterial, ou os dois juntos. Isso diminui o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão arterial, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, o paciente apaga. O gatilho mais comum e o que a gente vê no dia a dia
beber pouca água, ficar muito tempo em pé, não fazer atividade física. A história do Porque quando a gente soldado está que em fica pé, num ambiente lá fechado, né, muito muito quente. tempo lá em pé, lá, sentinela do Isso, quartel, né? Na exatamente. fila, lá esperando o banco. Exatamente. Quando a gente está em pé, a força, a gravidade, ela impede que chegue mais ou menos 1 litro de sangue ao coração. Então, se você não bebeu água, ou se você usa algum diurético, se você esqueceu de fazer atividade física, tem flacidez muscular na perna e na barriga, no abdômen, né? Isso, a musculatura da perna e do abdômen ajuda a aumentar o retorno venoso Aí de a sangue gente para o já coração. vai, Então, esse é o gatilho principal. a gente já Diminui. pode entender que algumas medidas podem nos ajudar, não é isso? Ou seja, se hidratar, uma delas. Se eu estou na fila em Exato, pé e não exato, posso sair da fila, eu ficar marchando lá, exato. batendo o pé no chão a planta, para poder ter o retorno venoso. Isso, Então, o isso, calor, me isso. proteger do calor em excesso. Já tem algumas Exatamente. medidas aí, né? Exato, exato, exato. Beber Aquele banho água, beber pelo menos 2 quente, litros de aquele água banho por quente faz dia, bem, gente. Nájila? Aquele banho demorado para quem tem síncope? Evitar, não faz bem. Vasodilatação Não periférica, faz né? bem, não faz bem. Isso causa vasodilatação, né? Tudo que causa vasodilatação diminui o retorno venoso de sangue para o coração. E isso leva a uma hiperreflexia vagal. Então, a síncope vasovagal disparada é a mais frequente. Existem outros gatilhos também, né, É, Volney? Quem que nunca viu uma pessoa que não pode colher sangue, que morre de sim, pavor de colher sangue, que a emoção. desmaia, que não pode ver uma barata que desmaia, que tem emoção, exatamente, emoção forte, dor intensa, tudo isso é gatilho para síncope vasovagal Perfeito. ou síncope reflexa. É a mais benigna de todas, tá? Não é considerada doença. Você tem que entender o que acontece, o gatilho do negócio, e evitar o gatilho e saber como é que você tem que se proteger, tá? Essa é a disparada mais frequente. A segunda é uma coisa que é mais ou menos parecida, mas que não tem a hiperreflexia vagal, que é uma coisa que a gente chama de hipotensão postural ou hipotensão ortostática. Quando você está em pé, você está deitado, você tem uma pressão arterial. Quando você está em pé, a pressão cai, né? E pode cair a ponto de diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e você desmaiar, tá? Então, isso pode acontecer por desidratação ou por algumas Uso de doenças remédios. neurológicas que levem a uma uso de medicação, exatamente, em É. excesso, né? Aquele senhorzinho de 80 anos que foi no cardiologista há 30 anos atrás e usa o Remédio. mesmo remédio que ele tinha Ou quando ele se tinha não, às 30 vezes anos, então a gente acontece, sempre tem no que Rio de Janeiro, eu rever. sempre lembro dessa história, que às vezes no inverno ele está bem adaptado com aquela medicação. Chega aquele verão com 40 graus, como a gente tem em Niterói, no Rio, e ele bebe pouca água e continua tomando a mesma dose de Exato. diurético, de vasodilatador, e aí ele faz a hipotensão postural, né? Temos que estar atentos a isso. Exatamente, exatamente. Por isso que é importante a gente examinar o paciente deitado, em pé, para ver se tem diferença na medida da pressão. Essa é a segunda causa. E olha como é que é difícil. Às vezes uma pode desencadear a outra. Então, a hipotensão postural, a diminuição do retorno venoso de sangue para o coração, faz o coração bater em seco, uma contração vigorosa, e isso desencadeia um reflexo vagal exacerbado. Então, eu tenho duas coisas, duas causas de síncope num paciente só, né? E a terceira causa é a síncope cardíaca, quer dizer, com origem no coração, tá? Então, por exemplo, algum paciente com alguma doença estrutural cardíaca que diminua o débito cardíaco, insuficiência cardíaca, miocardiopatia hipertrófica, estenose aórtica, isso vai dar mais síncope no esforço, ou por alguma arritmia, né? Aí é o que a gente falou antes, né? A arritmia num coração normal, beleza, ótimo, show, mas a arritmia num coração doente não é tão simples assim. A gente tem que investigar. Pode levar a desmaio e o desmaio pode ser prenúncio de alguma Agora, coisa ruim esse que vai doente, acontecer lá na esse frente, terceira né? causa, Então, Nájila, que são você essas. falou, ela, na verdade, vem mais um quadro mais florido, né? Ele vem acompanhado, geralmente, de mais sintomas. Ele tem falta de ar no esforço, o pé vai inchar,
ele vai acordar no meio da noite com falta de ar. Ou seja, não é só a Isso, síncope, né? A síncope isso. tem toda uma outra história que vai acrescentando aí, que nos ajuda a chegar no diagnóstico. Nájila, você já falou aí em Exatamente, 3 causas, exatamente, mas há exatamente. uma insistência aqui nas perguntas na história da gestação. Tem gente que relatou aqui, deu um testemunho que quando grávida deu muito trabalho, porque teve muita síncope, enfim. A gestação também pode ser uma causa? Também, também. Porque a gestação, diminui Retorno também venoso, né? a barriga, né? O abdômen ali diminui o retorno venoso de sangue para o coração. O bebê está ali, então está com compressão. Quantas grávidas que estão assistindo aqui já não, quando deitaram para dormir, já sentiram sensação ruim, sensação de desmaio, quando viraram de lado, melhoraram? É porque o útero ele pressiona Sim. um vaso principal que leva sangue para o coração e aquela diminuição do retorno venoso de sangue para o coração causa esse mal-estar, essa sensação ruim. Então, a grávida, além de ter muito mais vaso, a placenta é altamente irrigada, então ela tem uma vasodilatação também intensa, ela, principalmente nos primeiros meses, né, isso melhora no segundo trimestre, mas no terceiro trimestre volta a piorar pela compressão, né? É, Nájila, é muito sinais de comum síncope, alerta. pré-síncope, sensação de desmaio em Quando é que grávida. eu devo me preocupar Sinais de com a alerta para síncope? síncope. Você já falou um pouquinho aí da doença estrutural, né? Então Aquele vamos que já lá. sabe que tem uma doença no É coração, ele já sabe doença que tem estrutural uma doença na cardíaca. válvula e que teve infarto, Exatamente. né? Esse a gente já sabe que ele tem que se preocupar um pouco mais, ele vai ter que procurar seguramente um Isso. médico, né? Então, assim, quais Exatamente. outros sinais de alerta? E aí também, como Exatamente. consequência dessa pergunta, vem Existe uma uma. outra que eu queria que você abordasse, que é o seguinte. Eu tive um episódio de síncope. Eu sempre tenho que fazer uma bateria enorme de exames. Essa bateria de exames digamos, uma receita de bolo igual para todo mundo. Como é que isso deve ser levado? Ok. Então vamos lá. Sinais de alerta. O que a gente quer? Dessas 3 causas que eu falei de síncope, aqui um alerta maior é a síncope cardíaca, né? Com origem no coração, ou por alguma arritmia. E quando eu falo arritmia, ou é ataque arritmia ou bradiarritmia, tá, gente? Existe também as pausas no coração, o coração parar de bater, o paciente precisar botar um marca-passo, né? A gente já ouviu falar, e isso pode dar síncope. Então, os sinais de alerta para síncope cardíaca são os seguintes, ó. Existe uma coisa que a gente avalia na anamnese que é o pródromo. O que é o pródromo? Pródromo são os sintomas imediatamente antes do desmaio. Então, por exemplo, uma síncope reflexa vasovagal ou uma hipotensão ortostática, o paciente ele sente que vai desmaiar um tempo prolongado antes de desmaiar. Normalmente é assim. E na vasovagal, por exemplo, ele tem sintomas autonômicos vagais, né? Ele tem sudorese, palidez, mal-estar, vontade de vomitar, náusea, às vezes acorda do desmaio vomitando. Isso quando ele tem esse pródromo prolongado, quer dizer, ele sente um tempo prolongado antes de desmaiar, isso é menos ruim do que uma síncope sem pródromo. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, Vônia, eu vou Uhum. apagar. Sem sentir nada. Isso é um prenúncio de que alguma arritmia aconteceu ali, rápida. Alguma arritmia que gerou muita instabilidade hemodinâmica, tá? Isso é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é síncope no esforço, durante o exercício. Isso é outro sinal de alerta de que aquilo possa ser do coração, de origem cardíaca, tá? Outro sinal de alerta, dor precordial, dor no peito antes de desmaiar. Isso o paciente pode estar tendo um infarto, pode estar tendo uma embolia pulmonar, que é uma coisa que leva a síncope com frequência. São doenças graves, tá? Isso é um sinal de alerta, o paciente tem que ir para o hospital. Síncope deitado. Por que deitado? Porque deitado, o retorno venoso de sangue para o coração é máximo, né? Eu não tenho a força Aquela da causa da gravidade. hipotensão Então, para postural, eu você já até apagar exclui ali, né? deitado, Muito eu tenho. difícil, né? Pois é.
Exatamente, não existe, não existe essa possibilidade. Eu tenho que ter alguma arritmia, né? Ou o coração bater muito Ou muito rápido ou devagar. muito devagar, pagar deitado. Então, esses são os sinais de alerta, né? E doença cardíaca estrutural, que a gente falou Sim. aqui, né? A outra Era pergunta como que investigar isso daí, se precisa se fazer uma... precisa fazer uma Porque a batelada de gente vê, exame. às vezes, esses pacientes indo e Exatamente. tem uma lista de exames e tal, e aí eu soube que o CHN, você organizou lá um protocolo Então, para racionalizar essa investigação. Fala um pouquinho pois para a é. gente sobre isso. Exato, exato. A gente já está há mais ou menos um pouco mais de 2 anos já aplicando esse protocolo que a gente fez lá para o hospital, né? Esse protocolo, todos os médicos do hospital, eles têm acesso ao protocolo, então não é só para aquele paciente que chega na emergência com síncope, né? E se o paciente está internado e tem uma síncope, imediatamente abre-se o protocolo de síncope e ali a gente tem uma série de questões ali que levam o médico a raciocinar e pensar e ver qual exame ele precisa pedir, né? Porque existem síncopes que eu não preciso pedir exame nenhum. Nenhum. Vou dar um exemplo. Um adolescente de 18 anos que está fazendo faculdade de medicina, não tem tempo, o Volney é o professor dele, não deixa ele beber Olha, água durante... Não deixa ele ir no banheiro, não deixa ele sair, ele está 3 horas tendo aula com o Volney lá, está tendo aula de semiologia em pé, ali no hospital com 30 alunos em volta, um professor, mais um o dia staff quente. todo, um ambiente, a enfermaria Agora tem ar-condicionado, mas não não tem ar tinha. refrigerado, ou tem? Eu não Agora sei tem, há se pouco tempo, na não minha época tinha. não tinha. Na minha época não tinha. E aí ele, Aí ele sente uma sensação ruim, palidez, sudorese, sensação de enjoo, mal-estar, apaga, chegou no chão, imediatamente acorda. Eu não preciso de exame nenhum para dizer que esse menino de 16 anos, que não tem cardiopatia, não tem história de morte súbita na família, não tem história nada, não tem normal, história de exame nada, físico e que estava ali normal, com o Volney. basta, né? Exatamente. Isso é uma síncope reflexa. Eu não preciso de exame nenhum para fechar esse diagnóstico. O diagnóstico está fechado. E eu vou explicar para ele o que ele tem que fazer. Ó, quando você estiver na aula do Volney, você usa uma meia elástica, porque ele não deixa você sair de lá para tomar água. Você leva água com você, bebe água. Então, a gente explica, faz o diagnóstico e explica. E a gente fica muito irritado, por exemplo, lá no hospital, quando a gente começou o protocolo, porque antigamente síncope era sinônimo de tomografia de Eco de crânio, carótidas, às vezes ressonância, ganhava ressonância, Doppler de Doppler de carótidas. carótide vertebral, isso dá vontade de eu morrer. E o problema é porque Por tem quem quê? Por que não precisa, às precisa vezes, de algum pedir isso? exame e Porque não faz, né? Então, esse que é o chamado desperdício, a Exato. falta de racionalidade, Exatamente, né? exatamente. Exatamente. Como a gente falou aqui, a síncope não está dentro da cabeça. A síncope é um mecanismo que diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro. O cérebro é perfeito. Eu não preciso fazer um exame de imagem para saber que o cérebro é perfeito. Agora, diferente daquele paciente que tem uma convulsão clássica. Por isso que a história ela é fundamental, né? A história, a anamnese. Uma convulsão clássica, um paciente que ele cai, ele tem uma perda do tônus postural, mas você nota que ele está alerta, ele não apagou, ele está ouvindo você, ele tem alteração de força, ele caiu por deficiência de força de um lado. Então, isso é um AVC, é totalmente diferente, uma isquemia cerebral, né, para o público leigo, né? Isso é uma coisa completamente diferente de síncope, o mecanismo é outro, chega pouco sangue num território do cérebro, não no cérebro todo, tá? Então, esse paciente do AVC, eu vou pedir Doppler de carótide, vou pedir tomografia, mas da síncope não vou pedir tomografia, não vou pedir ressonância de crânio, não vou pedir Doppler de carótida, porque
Se eu achar alguma coisa na carótida e tratar a carótida, aquele paciente vai continuar desmaiando. Então, a gente não ajudou o paciente em Ô, nada, Nájila, tá? então, se eu entendi, esse doente Então, chega na não, emergência, ele é visto pela história, o exame físico. Esse protocolo que a gente falou aqui é como se fosse uma fichinha que a gente vai isso, checar, um checklist lá, é assim, e aí você vai classificar a isso. Um gravidade dele. checklist, Se exatamente, ele é mais exatamente. grave, menos grave, e a partir daí toma-se uma Esse conduta. che... É? Isso, E isso, isso. assim, qual é a grande vantagem de Esse se ter esse checklist tem. protocolo? Você normatiza isso de uma forma que todos os médicos possam seguir e ter uma conduta mais ou menos parecida. Seria isso, Exato, então. exatamente. Perfeito. Exatamente. A gente evita o desperdício, que é uma coisa que às vezes atrapalha, né? Uhum. Além de você desperdiçar dinheiro, né, que você está desperdiçando, você pode ter um achado ali naquele exame e você não vai saber o que vai fazer com aquele exame. Então, a primeira coisa, tudo que a gente falou aqui, de anamnese, história, testemunha, como é que é o eletrocardiograma, se é normal ou anormal, como é que é o ecocardiograma, se é normal ou anormal, isso é que vai guiar a equipe médica que está avaliando aquele paciente com síncope e vai estratificar o risco dele. O risco dele ter um evento ruim. Evento ruim que a gente diz é Sim. morrer, tá? Ou Por uma exemplo, complicação muito grave. tá? E aí, através dessa estratificação ou uma complicação grave, exatamente, um trauma grave, ele pode desmaiar e fazer um Traumatismo craniano. traumatismo craniano grave, precisar operar. Então, Tá. Ô, Nájila, a gente exatamente, está exatamente. caminhando. Então, aquele checklist é para Estamos isso. caminhando para os nossos minutinhos aí, finais, Fala, mas Rony. temos que abordar uma coisa muito importante. Primeiro, assim, o que o leigo pode fazer quando ele presencia um quadro de síncope, né? Porque essa síncope acontece nas igrejas, nas escolas, como você falou. E o que ele Exato. poderia fazer de tratamento, digamos assim, sem que seja remédio, obviamente, que o remédio compete ao médico prescrever, mas assim, o que ele pode fazer de mais prático aí para poder ajudar aí a esse paciente e até mesmo na condução do caso? Então, como a gente falou, síncope é o quê? Qual é o mecanismo fisiopatológico? Uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral global, de uma maneira global, porque cai a pressão arterial. Então, tudo que eu fizer para aumentar a pressão arterial vai melhorar o desmaio. Então, por exemplo, se o paciente está em pé ou sentado, a gente já viu várias vezes um paciente apagou, aí a pessoa vai e coloca ele sentado, tenta deixar ele sentado. Não, a gente tem que deitar o paciente imediatamente, se possível levantar as pernas, porque quando a gente levanta a perna, a gente aumenta o retorno venoso de sangue para o coração e observar se ele vai melhorar, se a palidez vai melhorar. Normalmente, quando é vasovagal ou por hipotensão ortostática, o paciente melhora imediatamente. Quando é por alguma arritmia, ele pode até não melhorar, né? E aí é uma emergência médica, a gente tem que levar para o hospital, ou pode, de repente, passar, mas sempre essa postura de deitar o paciente e levantar a perna vai aumentar o retorno venoso de sangue para o coração e o débito cardíaco e vai melhorar qualquer forma de síncope, tá? Se for uma parada cardíaca, não melhora, Uhum. lógico. E a questão de evitar de riscos, né, de se expor a um risco, né, porque se esse paciente não ficar deitado num lugar seguro, poderia ter um risco de um acidente secundário aí, né? Até se não for síncope, por exemplo, como uma Ah, crise sim. convulsiva, que geralmente Isso, demora um isso. pouco mais, pode demorar um pouco mais, né? De Exato, protegê-lo de acidentes exato. também. Tá, Exatamente. perfeito. Exato, Nájila, exatamente. Exatamente. conta um pouquinho dessa experiência já, desse tempo de implantação desse protocolo de síncope lá do CHN. O que vocês têm visto? Isso teve algum impacto na melhora do atendimento? Qual é a sua visão aí sobre a implantação desse protocolo de síncope? É.
Síncope sempre foi uma caixa preta dos hospitais, né, Vone? As pessoas primeiro confundem muito síncope com AVC, com crise convulsiva. A primeira coisa que a gente tentou com esse protocolo é botar bem na cabeça das pessoas, dos médicos lá do hospital, o conceito de síncope, né? E tentar fechar esse diagnóstico, que é muito, muito fácil. Se você conversa com o paciente, conversa com a testemunha, você consegue fechar esse diagnóstico. Então, primeiro passo é fechar que aquilo foi de fato síncope, né? E isso é uma coisa tão simples, né? Tão boba e que impacta muito lá na frente na investigação, né? Porque eu investigo convulsão de uma maneira, eu investigo AVC de uma maneira e investigo síncope de outra completamente diferente. Outra coisa que para a gente foi importante a implantação é da gente tentar separar o joio do trigo, né? Na verdade, tentar separar aquilo que não é risco, a síncope que não O traz doente que pode risco ser liberado e para que hoje em casa, dia não é eu isso? vejo os nossos médicos. E o outro que Exato, precisa ser exato. internado, né? Antigamente a gente internava todas as Isso. síncopes. Exatamente. Hoje não, a gente com segurança, com tranquilidade, a gente libera as síncopes benignas para casa e a gente tem também no hospital um ambulatório de síncope, né, que funciona no hospital. Então, se o paciente tem dúvida, se ele quer conversar melhor com o especialista e tal, a gente está lá disponível para atender, para fazer esse ambulatório, tá? Então, uma coisa foi a estratificação do risco, saber para onde esse paciente vai, fechar o diagnóstico. E a outra coisa é poupar recurso, poupar exame. E tentar, poupando o exame, a gente encurta a internação do paciente. Isso é interessante para todo mundo, para o paciente, para a gente. Tá? E isso diminuiu em muito. Só para você ter uma ideia, Vone, em hospitais onde não tem protocolo de atendimento de síncope, não tem unidade de síncope, o paciente sai sem diagnóstico do hospital em até 37% dos casos. Ou com diagnóstico errado, né? Porque às vezes botou um stent na carótida achando que tratou síncope, né? E não tratou. Quando a gente implementa um protocolo, que é um protocolo estandardizado, que todo mundo usa no hospital, todo mundo aplica, isso encurta muito a internação do paciente e aumenta a eficácia do tratamento e do diagnóstico, né? Então, a gente reduz de 37% para 11% dos casos que saem do hospital ainda sem diagnóstico. E que aí a gente vai precisar acompanhar no ambulatório e tomar outras medidas para a gente conseguir fazer o diagnóstico, porque a gente vai conseguir, tá? Em síncope a gente tem que ser persistente. A gente hoje consegue fechar muitos diagnósticos, quase todos os diagnósticos Até lá do porque hospital, isso é uma coisa tá? que E a gente tem causa esse acompanhamento causa um depois. estresse muito grande para o paciente e para a família. Lembra que nós fizemos um simpósio satélite do Muito, CHN, que o título era muito. Síncope Sim, Síncope Não, sempre com Exato. muita emoção, porque ela acaba Exatamente. despertando tanto o lado do paciente, como Exatamente. traz uma ansiedade para o médico que quer saber o motivo da síncope e diferenciar exatamente isso que você falou. A síncope benigna, Exato. que não vai trazer problemas, e a síncope mais grave, que precisa de uma intervenção, né? É. E a gente lá, Vone, a gente tenta fazer uma coisa bem voltada para o paciente e para o médico assistente também do paciente, tá? Porque a gente que vê síncope todo dia, e a gente já. Eu estou há 2 anos só vendo síncope no hospital, a gente tem na nossa cabeça muito fácil o que causou, como é que trata, etc e tal. Mas o paciente, eu sempre falo isso, o paciente não é obrigado a saber, ele não é obrigado a saber, nem o médico assistente é obrigado a saber. Então, eu faço questão de todos os pacientes que têm alta do hospital,
entregar um relatório escrito, com toda a anamnese dele, com tudo que ele fez no hospital, com a conclusão diagnóstica, se a gente teve conclusão ou não, e se não teve, qual é a proposta futura para a gente fechar o diagnóstico, tá? Isso eu acho que tem ajudado muito os pacientes nossos lá do hospital, que internam com síncope. E a gente quer ajudar também a todos os médicos que são nossos parceiros lá do hospital também, Perfeito. né? Nájila, nosso tempo chegou ao fim. Eu acho que a gente cumpriu os nossos objetivos. Algumas perguntas que ficaram depois a gente tenta, né, responder de outra forma. Te agradecer muito a sua participação, o seu empenho, o seu entusiasmo com esse tema, que eu sei que não é só teórico, a gente viu aqui, ele é prático, você tem vivido isso aí na realidade do hospital. E deixar aqui o convite para os nossos amigos aqui, que toda terça-feira às 19h30 nesse canal aqui do Instagram, nós temos uma conversa sobre um tema diferente. Desejar uma boa noite a todos, agradecer aí ao CHN esse espaço e mais uma vez a Nájila. A Nájila, passa a palavra para você dar o seu adeus, a sua despedida e a gente vai encerrar. Queria dar um beijo em todo mundo. Estou vendo que tem muita gente aqui mandando Najinha, Najinha. Muitos amigos. Um beijo para todo mundo, para os meus pacientes que estão aqui também, muitos amigos. Dizer que a gente está à disposição de vocês, dos pacientes, dos médicos assistentes. A gente está com um hospital bem equipado hoje. Hoje a gente tem todos os métodos no hospital para fazer o diagnóstico de síncope, né? Então, e a gente tem muita vontade de fazer diagnóstico de síncope. Isso é que eu acho o mais importante, tá? E queria agradecer muito a você, Volney, por estar com você aqui, ao hospital, por ter me permitido essa prática, que é a minha paixão, né? E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente ainda. Perfeito. Agradecer a todos, desejar uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Até logo. Beijo, beijo.